Olá para você que acompanha a nossa programação aqui multiplataforma. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje a gente vai falar um pouco sobre educação, alfabetização e literatura infantil, porque eu recebo Lucielen de Carvalho, que é pedagoga e escritora, professora aqui da Rede Municipal de Guarulhos já há muitos anos, então tem larga experiência aí para conversar com a gente. Lucielen, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Olá! Que bom estar aqui, muito obrigada pelo espaço, é muito bom estar com todos vocês e estou animada para a entrevista. Maravilha. Lucielen, vamos falar um pouquinho primeiro de você, né? Você é guarulhense, é nascida aqui na cidade. Se sim, queria que você falasse um pouco de como é que foi um pouco sua infância, sua adolescência, juventude, os lugares que você curtia, para a gente estabelecer um pouquinho da sua relação com a cidade. Então, eu nasci em Guarulhos, num hospital bem antigo, né, do 9 de julho, e eu fui morar com 7, 8 anos em Arujá, bem na divisa entre Arujá e Guarulhos, e sempre ia no Bosque Maia, cresci na biblioteca do Monteiro Lobato, fiz Cefam em Guarulhos, né? Então, toda a minha experiência de vida foi em Guarulhos, passei no concurso em Guarulhos, estou já há 16 anos trabalhando em Guarulhos, então minha vida inteira foi em Guarulhos, né? No centro, no Bosque Maia, nas bibliotecas. Então, eu tenho uma relação muito próxima e feliz, assim. Eu lembro de muitas coisas muito bacanas, do Bosque Maia, de ir com a minha família, né, no cinema, no Shopping Internacional. Então, minha adolescência, minha vida aí foi muito atrelada a Guarulhos. Você disse que frequentava a biblioteca, né? Como é que surgiu o seu interesse pela área da educação? Então, eu sempre gostei de ensinar, né? Eu, desde os 9 anos, eu pegava os meus vizinhos para ajudar na escola, né? Então, eu sempre gostei de ensinar. E minha mãe foi uma mãe leitora, então ela sempre levava a gente na biblioteca Monteiro Lobato para fazer as pesquisas, para pegar livros para leitura, né? Então, nós éramos uma família, assim, bem humilde, e então a gente tinha os recursos da cidade. Então, eu sempre ia na biblioteca do Monteiro Lobato para ler, para pegar livros, para fazer minhas pesquisas. Quando começou a internet, a TV, essas coisas, eu ia na biblioteca também, né? Então, eu sempre gostei de ensinar. E aí, eu era uma boa aluna na escola, as professoras pediam para ajudar os colegas em reforço, em atividades. Então, eu sempre gostei, assim, sempre fui ligada a essa área da educação. Quando eu entrei no primeiro, eu passei no Cefam Guarulhos para fazer magistério. Então, sempre fui apaixonada pela educação, sempre ensinei. Não me recordo, assim, uma época que eu não estivesse ensinando. E sempre foi meio na área da alfabetização. Então, meus vizinhos tinham dificuldade, eles iam em casa para eu ajudar. Minha cunhada tinha uma escolinha de reforço, e eu me lembro muito novinha ajudando ela. Que maravilha! E aí, desse empenho, dessa dedicação, dessa história, nasceu uma professora autora de livros, né? Você tem 2 livros publicados, que é Aventuras no Jardim, Descobrindo Números e Bichinhos, que é uma alfabetização matemática também, né? Esse de 2021, são livros educativos, e também o livro Alfa Animal, que fala mais aí sobre uma questão da língua portuguesa também, da literação, enfim. Queria que você contasse para a gente, primeiro, como é que surgiu a sua ideia de escrever livro, e depois como é que foi a aventura, literalmente, para publicar, porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, eu sempre escrevi. Quando eu era adolescente, eu tinha aqueles blogs de poemas, poesias, participava de saraus na cidade até, em outras cidades mais perto, né? Mas é muito difícil você publicar um livro, fazer parte de uma coletânea. Como eu disse, eu vim de uma família bem humilde. Então, eu peguei toda essa parte de escritora para os meus alunos. Então, há muitos anos eu escrevo livros para os meus alunos. Meus livros eram de cartolinas, atividades com eles. Criava as histórias para eles para ensinar algum conceito, algum conteúdo, né? Então, eu sempre
escrevi. Eu tenho mais de 16 livros escritos. Só que eu nunca consegui, assim, publicar eles, ou então trabalhar com as editoras grandes, porque é muito difícil você entrar no meio, né, no ramo. E aí, na pandemia, não tinha mais cartolina, não tinha como fazer os livros com as crianças. Eu fiz um livro digital, né, para levar para os meus alunos nas aulas digitais. E aí, meu esposo viu o livro e falou, nossa, mas tem muito... Acho que dá certo, por que a gente não investe e tal? E aí nós ficamos quase 6 meses juntando dinheiro para poder estar fazendo, e aí nasceu o primeiro livro, Aventuras no Jardim. Então foi assim, muito esforço, e eu não sabia, não tinha noção do que ia acontecer, né? Porque hoje nós já estamos com quase 1.000 cópias vendidas do Aventuras no Jardim. Bacana. Eu não sabia como que ia explodir o livro, enfim, foi trabalho de formiguinha, boca a boca, com os meus professores da minha escola, com os colegas, professores, muitos anos na rede, tenho muitos amigos professores, mas depois ele foi criando proporções no Instagram, e acabou que eu também comecei no Instagram ensinando alfabetização, ensinando como trabalhar alfabetização e literatura na sala de aula. Eu cheguei a ver uma entrevista sua que você disse que depois algumas outras editoras se interessaram pelo seu conteúdo, mas evidentemente se elas tivessem acesso, elas iam descaracterizar ou passar para um outro autor, e você na confecção do livro pode dar um pouco mais sua opinião, né, trabalhar ali. O livro é muito bem ilustrado, ele realmente é muito bonito, acho que está bem didático mesmo, tá bem a sua cara ali, né? Quando... A primeira parte, eu mandei os rascunhos, os esboços para algumas editoras e tudo, né? E até gostaram do livro, só que queriam dar para um outro autor, né? Tipo, vender a história. Só que eu não queria, porque se era para mim me lançar, eu não queria vender a história por si só. E a minha primeira história, ela é em homenagem à minha filha. Era uma brincadeira que nós fazíamos de contar os bichinhos. Ela gosta muito de bichinhos de jardim até hoje, né? Então ela tira foto de bichinhos, ela gosta muito. E aí, logo a minha primeira história, eu não ia ter mais direito autoral nenhum da história, né? Então eu não quis vender. E aí eu falei, vou tentar outros caminhos. Então eu comecei a pesquisar, a pensar mais sobre, e aí pensei em me lançar como autoral mesmo, como independente, né? Porque aí ia ter a minha carinha. Então eu participei de todas as ilustrações, de todas as páginas da ilustração. Eu tinha um desejo muito de que as crianças pudessem fazer os bichinhos de massinha, que fosse colorido. Coloquei todos os meus conhecimentos de neurociências dentro do livro. Então, foi muito pensado cada página, cada cor, cada momento, sabe? Então, eu não queria vender. E, assim, tem muitas editoras que você não faz parte da ilustração, você dá o texto e a ilustração vem pronta. Então, eu não queria, eu queria participar de todo esse processo. Até na minha editora, eles queriam que eu pegasse um ilustrador da editora. Só que quando mandaram os primeiros esboços do desenho, eu não gostei. Aí eu fui procurar alguém que fizesse mais ou menos como eu tinha pensado. Então, a Laura, eu participei de cada processo, eu participei de todos os momentos dela. Então, ela mandava a página, eu falava sobre as cores, eu falava sobre as questões do livro, como eu queria, se eu queria a abelhinha desse jeito ou daquele jeito. Maravilha, e aí surgiu o livro e ele está realmente muito bonito. Eu queria que a gente pudesse, nessa esteira do livro, né, você que é uma educadora, uma alfabetizadora, falar um pouco da questão do incentivo à leitura nas escolas, nas famílias e nas políticas públicas aqui na educação de Guarulhos, e depois eu queria que você desse um panorama também, como é que você vê as escolas municipais hoje. O brasileiro, normalmente, geralmente, é um povo que lê pouco, tem tradição de ler pouco, né? De se informar pouco, de ter pouco conhecimento pelos meios aí, mais de aprofundar, para conseguir se aprofundar, e os livros são um meio de aprofundar, né?
Como é que você vê essa questão, então, do incentivo à leitura? Nas casas, nas escolas municipais, como é que você vê isso hoje, esse cenário? Então, eu sou uma grande incentivadora da leitura, né? Desde sempre trabalhei leitura na minha sala, nos meus projetos da escola. Então, eu fui salva pela leitura, né? Então, se eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender, foi porque eu era uma leitora muito nova. Então, desde muito novinha, eu sempre gostei de ler. Então, eu trago isso muito vivo na minha sala de aula. E sempre incentivei a leitura. Então, eu sempre fiz contação de história na minha adolescência, eu fiz teatro por um tempo. Então, eu sempre fui contadora de histórias, sempre contei histórias e sempre incentivei tanto as famílias quanto meus alunos, quanto a comunidade que me conhecia, né? E hoje no Instagram eu falo com mais de 15 mil professores sobre o incentivo da leitura e o quanto que a leitura, ela transforma a educação e contextualiza a diversidade, como você vai trabalhar os conceitos que você tem que colocar na alfabetização, como que faz uma outra forma de aprender, né? Então, eu acho que a leitura, ela salva, ela cria mundos, ela transforma as pessoas, né? Você pode vir de uma realidade muito difícil, você pode ter muitas situações que não sejam bacanas, ou você não ter uma renda para passear, viajar, conhecer outros mundos, mas a leitura, ela te proporciona isso, né? Então, a leitura é um mundo encantador, onde a gente pode sonhar, a gente pode aprender, a gente pode conhecer novos países, e é uma coisa que eu trago muito latente. Até na minha sala, eu trabalho no Residencial Bambi, e são crianças muito carentes, né? É uma comunidade muito carente. E quando você leva a leitura, você desperta a magia dentro da criança, você desperta uma educação nele com oportunidades, com portas que podem se abrir, né? Então, a leitura, ela além de contextualizar, ela traz algo mágico, né? Que é a possibilidade. Mas você acha que essa é uma função só da escola ou começa em casa esse estímulo, a escola aprimora? Como é que é? Eu acho assim, que primeiro o professor tem que entender que há uma responsabilidade da escola. A escola tem que ter essa oportunidade, porque muitos pais não têm nenhum conhecimento da importância da leitura. Então, a escola tem que vincular, tem que ter políticas públicas de ter repertório de leitura nas salas, tem que ter formações para professores como trabalhar o letramento literário, né? Tem que trabalhar esse encantamento desde o professor até os pais, né? E aí, um segundo passo é esse professor mostrar a importância que tem a literatura na criança, né? A literatura, ela faz uma neuroplasticidade no cérebro da criança, né? Hoje tem pesquisas de que pessoas que leem, elas têm tipo uma bolsa proteção no cérebro para Alzheimer. Então, imagina que fantástico isso, né? Então, e muitos pais não têm essa noção porque não tiveram acesso, porque têm dificuldade de ler, né? Então, nós somos um país que, por muitos anos, a alfabetização era uma leitura funcional, não era uma leitura... Muitas pessoas não conseguem ler, interpretar um livro, e aí depende do professor trazer isso. Então, quando ele faz projetos de leitura em casa, por exemplo, a ciranda da leitura, a sacola literária, varal literário, e proporciona momentos de leitura com as crianças e os pais, ora ela mostra como ler, ora ela leva o livro para os pais lerem com as crianças, e aí você vai construindo com os pais essa importância e esse vínculo, né? Então isso vai transformando, às vezes, uma relação que os pais não tenham com a leitura, né?
o professor também tem que saber selecionar os livros, porque não adianta levar livros que sejam desinteressantes, muito difíceis, que não estejam apropriados para a idade da criança, né? Que o que vai acontecer é o desinteresse. Então, o professor, ele tem que ser o maior incentivador da leitura, ele tem que saber escolher bons livros, ele tem que saber lidar com a questão de preparação, que livro que eu vou mandar para qual família, quais são os meus objetivos com a leitura, né? Para isso, Perfeito. ele tem que ter acesso. Perfeito. Eu vou fazer um intervalo aqui, Lucielen. Na volta a gente dá uma aprofundada, então, nessa questão das políticas públicas, porque eu quero entender se você acha que as escolas municipais hoje aqui da cidade de Guarulhos têm esse preparo, essa capacitação para poder colocar a leitura na sala de aula. Vou fazer aqui um pequeno intervalo, é o tempo da gente beber uma aguinha e já voltamos. Muito bem, ponto de vista já de volta, hoje conversando com a pedagoga e escritora Lucielen de Carvalho. E antes de ir para o intervalo, a gente falou um pouco de políticas públicas de incentivo à leitura e capacitação de professores, evidentemente. E, claro, eu não posso deixar de provocar, trabalhando no órgão público, a Lucielen sobre as questões guarulhenses, as questões públicas da cidade de Guarulhos. Então, eu queria que você me desse um panorama, Lucielen, se você consegue enxergar a execução dessas políticas públicas, a capacitação desses professores nas escolas municipais. Então, eu acho que poderia ter muito mais formação sobre o letramento literário, sobre a literatura na sala de aula. Existem alguns livros, algumas ementas, né, sobre livros na escola, mas para as crianças terem acesso, para ter mais livros na escola, eu acho que todas as questões políticas, de políticas públicas têm que ser voltadas para isso. Então, tem que ter repertório na sala de aula. Eu acho que nós precisamos muito mais e caminhar, sabe? Temos livros, vem alguns programas, tanto federais quanto municipais, né, de literatura, mas ainda não são suficientes, né? Se você quer trabalhar cantinhos de leitura, esses cantinhos têm que ter acesso na prefeitura, né? Nós temos boas bibliotecas dentro de Guarulhos, temos algumas bibliotecas nos céus, mas ainda o maior acesso das crianças é na escola, né? Então, assim, eu acredito muito em que cada escola tem que ter um cantinho de leitura, uma mini biblioteca na sua sala de aula. Acredito que cada sala tenha que ter uma quantidade de livros suficiente para mandar para as crianças. Então, se nós temos 36 crianças na sala de aula, nós temos que ter uma rotatividade de 36 livros para mandar para as crianças, né? Eu acho, assim, que as escolhas dos livros têm que ser suplementadas, têm que ser amplificadas, porque esse é o acesso que nosso aluno vai ter. Nós temos muitos alunos que são de uma família muito carente, sem acesso, e que também não vão nas bibliotecas, né? Por exemplo, aqui onde eu trabalho no Bambi, eu sempre trabalhei aqui na região de Bom Sucesso, Bambi, eles muitas vezes não conhecem o centro, né? Eles vão, por exemplo, Carmela, que é onde é o mini centro da região. Então, esse acesso é muito importante. As escolas têm que ser o ponto de acesso e de trabalhar essa equidade, essa igualdade de oportunidades. E a leitura, ela é um grande meio, né, de desenvolver tanto as competências emocionais, quanto as competências da língua, linguísticas, da imaginação, da criatividade. Uma criança que tem hábito de leitura, ela vai ser muito mais criativa, ela vai ser muito mais produtiva, ela vai ter muito mais imaginação e abstração, né? Então, a gente tem que pensar com carinho nesse acesso da escola. E os livros, eles se acabam, né? Então, tem que ter reposição. Por exemplo, os maiores livros mais deliciosos da escola foi na época do PENAIC, né?
E aí já faz alguns anos, então tem que repor esses livros, sempre fazer uma reposição e os professores participarem das escolhas também, porque o professor que está lá na sala de aula, ele consegue ter um outro olhar para os livros, né? Quais livros que funcionam com as crianças, quais livros que vão encabeçar bons projetos, porque eu acredito muito que um bom projeto tem que ter uma boa quantidade de literatura infantil, né? Perfeito. E tomara, né, a gente torce aí para que então possa melhorar essa estrutura, principalmente aí para as crianças das escolas municipais aqui de Guarulhos. Você escreveu alguns dos seus livros aí durante a pandemia, né? Queria que você me desse o seu olhar com relação à educação nesse período da pandemia. Quanto hoje existe de defasagem para os alunos por conta disso? Quanto deu para equilibrar? Como é que ficou a situação aí da educação pós-pandêmica? Olha, eu acho que nós fizemos muitas coisas, né? Eu vejo como toda a escola se mobilizou, a Secretaria da Educação mobilizou para estar fazendo a educação, mas a neurociência já mostra, né, que a falta de interação pessoa a pessoa faz com que você já tenha dificuldades para aprendizagem, né? Porque é como se os nossos neurônios eles não fizessem uma ligação suficiente no meio só digital, né? Nós precisamos de contato, nós precisamos de hábitos, nós precisamos de rotina. Então, por mais que nós fizemos muitos projetos, nós nos desdobramos, né? Nós sabemos que as crianças desenvolveram muitas dificuldades, até mesmo por causa do acesso, né? Então, nós tivemos muitas crianças que não tiveram acesso à internet. Então, por mais que o professor fizesse vídeos, colocasse no WhatsApp, tivesse na TV, muitos deles não tinham acesso a esse conteúdo. Então, as crianças vieram com várias dificuldades, por exemplo, de relacionamento, de interação, de rotina, de compreensão de espaços, né? E emocional também, né? Nós tivemos muitas crianças abaladas que perderam avós, pais. Então, assim, a escola não é mais como antigamente, né? Nós não podemos utilizar os mesmos recursos que antigamente, porque a escola mudou, a escola modificou. E isso, todos os professores têm que ter consciência sobre isso, têm que entender esse lado, né? E tem que fazer a sua parte. Então, a primeira parte para mitigar todas as dificuldades é, primeiro, você ter a empatia e conhecer seus alunos, né? Saber o que eles passaram nesse tempo, quais são suas dificuldades reais e trabalhar em cima disso, né? Então, a primeira parte é você conhecer a sua sala de aula, é você conhecer aquele aluno que está lá, quais foram as experiências que ele teve, né? E aí valorizar essas experiências e aí fazer os planos de ações para trazer o conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele não está fora, ele está interligado com as experiências pessoais. Então, quando você valoriza esse conhecimento prévio, que a criança já sabe, o que a criança experiencia, qual que é a vivência dessa criança e traz para ela, para a escola, como sujeito ativo, participativo, ele vai conseguir recuperar. E o tempo perdido a gente não recupera, né? Mas a gente sempre tem uma oportunidade para aprender. Eu acredito muito que toda criança tem direito de aprender, que toda criança tem possibilidade de aprender. Você falou das questões digitais aí, que vieram principalmente com a pandemia, né? Se reforçaram muito com a pandemia e acho que é um legado que vai ficar aí agora para a eternidade. Você é a favor da inserção da tecnologia na sala de aula? Você acha que as nossas escolas aqui estão preparadas para isso no ensino infantil?
Então, eu acredito muito que a tecnologia ela tem que ser um parceiro, né? Ela tem que estar na escola, porque nós vivemos hoje com um mundo repleto de digital. Ela não pode ser a nossa única esperança. Ela não pode ser o nosso único recurso, né? Porque nós aprendemos com os seres humanos, nós aprendemos com o outro, nós aprendemos na interação, mas ela precisa ser um recurso estável na sala de aula, né? Com jogos, vídeos, brincadeiras, esse acesso nós temos que ter na escola. Eu acredito que a Prefeitura de Guarulhos deu passos largos, né? Quase todas as escolas têm o seu equipamento digital, e isso facilita muito as nossas competências na educação, né? Então, se você quer ter um acesso a um vídeo, a uma pesquisa, você consegue. Claro que o mundo digital evolui muito rápido, né? Então, esses pontos, eles têm que ser bem traçados, né? Porque se você quer trabalhar essa tecnologia, trabalhar essas competências digitais, nós temos que estar interligados com a tecnologia que está acontecendo, né? E o acesso. Então, desde das escolas mais longínquas, eu acho que eu me encaixo nesse ponto, porque o Residencial Bamba é quase perto de Nazaré Paulista, né? Já quase até o centro, todas as escolas têm que ter uma internet de qualidade, um acesso bacana, né? E essa manutenção, que o digital, ele necessita de manutenção, né? Ele necessita desse olhar, né? De renovação, de manutenção, de entender essa comunidade. E, então, eu acho assim, tem passos largos, mas sempre é preciso continuar a caminhar, né? Eu sou uma professora crítica, viu? Não, mas é justamente isso. Eu acho que a gente tem a nossa emissora como uma TV legislativa, né? E, claro, funcionando aqui em favor do cidadão, né? Tanto é que o nosso slogan é o canal da cidadania. A gente precisa desse olhar crítico sobre as coisas públicas da cidade de Guarulhos. Então, eu sempre que entrevisto artistas, pessoas ligadas aqui à cidade, eu pergunto sobre as políticas públicas, o que as pessoas acham da atuação do poder público, da prefeitura, e você está dentro, está mais inserida, é impossível, né? Falando um pouquinho da própria Lucielen, quais são os seus ídolos ou exemplos aí na literatura, Lucielen? Olha, eu tenho muitos, né? Eu sou apaixonada por Eva Furnari, Manuel Bandeira, né? Nós temos muitos escritores brasileiros que transformaram a literatura infantil, né? Há pouquíssimo tempo, se for fazer uma linha do tempo da literatura infantil, ela é muito recente, ela é um bebezinho, porque a literatura nunca foi pensada para as crianças como nas últimas décadas, né? E a literatura internacional, ela é muito diferente da literatura brasileira, né? Então, Monteiro Lobato, Eva Furnari, Lígia, entre tantos outros, eles modificaram o olhar da literatura para o povo brasileiro. Então, assim, temos que valorizar os nossos escritores, valorizar as pessoas que trazem a literatura tão perto, numa linguagem tão próxima, que a criança consiga se reconhecer, né? Então, os meus ídolos são esses, brasileiros que transformam, por suas palavras, a educação e o conhecimento, né? Quem nunca viajou nas histórias do Manuel Bandeira, quem nunca se reconheceu como neto do Monteiro Lobato, né? Então, eu acho assim que esses são meus grandes ídolos. E na alfabetização, a Magda Soares, ela transformou, ela ensinou a traduzir estudos científicos em práticas reais, que são possibilitadas, né? Então, muitas pessoas falam assim, não, na educação pública não tem como, não tem recursos, não tem... Não, gente, tem como. E a Magda, ela mostrou, ela não fez um manual de alfabetização, mas ela trouxe
práticas reais. Então, eu acho assim, além de Paulo Freire, eu acho que a Magda, ela ensinou a gente como olhar para essa criança como sujeito integral, aonde ele vive, quais são as práticas sociais dele, e transformar em possibilidades de metodologias de alfabetização. Maravilha, Lu, o programa acabou, ele é curtinho, então passou muito rápido. Quero agradecer muito pela sua participação, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. 30 segundinhos aí, se quiser deixar uma mensagem final, mas a gente agradece demais. Eu queria agradecer imensamente esse espaço, vocês me conhecerem um pouco. Eu estou lá no meu Instagram, sempre ensinando os professores, dando boas dicas de livros. E eu queria só agradecer a vocês por estar aqui, dizer que a leitura, ela salva crianças, ela salva... ela traz possibilidades, ela torna sujeitos mais criativos e que o professor, ele pode sim ser esse meio, esse articulador da literatura. Maravilha, muito obrigado, Lu, muito obrigado você que esteve com a gente também em mais essa edição do Ponto de Vista. Espero que você em casa possa fazer também boas leituras e espalhar as leituras para aqueles que lhe são próximos, porque ler é conhecimento, conhecimento é muito importante para a nossa vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, nos vemos aqui numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.